Me chamo Ivanilson e irei apresentar hoje os resultados de investigações que venho desenvolvendo com a professora doutora Auxília Afonso e também em colaboração com a aluna Deise Guedes, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, e a arquiteta e urbanista Roberta Cordeiro, também da Universidade Federal de Campina Grande. Sou pesquisador do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar e também sou estudante de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. Os trabalhos que queremos desenvolver hoje traz como tema a memória industrial da fábrica Premol Sociedades Anônimas, resgate do patrimônio industrial tecnológico de Campina Grande, Paraíba, nordeste do Brasil, no recorte de 1960 a 1970. O objeto de estudo dessa investigação trata do patrimônio industrial da fábrica da Premol, essa que foi a fábrica voltada para a produção de pré-moldados em concreto na cidade de Campina Grande, nordeste do Brasil. A sua importância se dá ao nível de influência que essa fábrica atingiu em meados dos anos 60, vista como uma das maiores produtoras locais desse gênero, assim como uma das responsáveis pelo fornecimento desses produtos para toda a cidade e região. Tem como objetivo reconstituir a história dessa fábrica, utilizando-se assim de fontes documentais primárias e secundárias, utilizando como recurso para salvaguardar a memória e importância desse acervo, para que possamos compreender a produção arquitetônica local, visto que identificamos na nossa região várias obras arquitetônicas que utilizaram as estruturas provenientes da Premol como estruturas básicas para suas arquiteturas. Quanto ao contexto do objeto de estudo, a fábrica da Premol possuía sua matriz na cidade de Campina Grande, uma cidade da Paraíba, nordeste do Brasil, que está inserida no compartimento da Borborema. É uma área que abrange 79 cidades e corresponde a aproximadamente 40% do território paraibano, com a população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. A justificativa da abordagem desse tema se dá pelo ineditismo temático, tendo em vista que ainda não foi explorado a fábrica da Premol em publicações ligadas ao patrimônio industrial brasileiro. Isso reforça a sua contribuição ao meio científico ao trazer discussões pertinentes sobre tal segmento neste evento. As fontes primárias utilizadas neste trabalho se deu através das entrevistas cedidas pelo antigo diretor da fábrica, o senhor Maurício Almeida, que foi uma entrevista cedida pela autora deste trabalho, Auxília Afonso, em 5 de novembro de 2019, e também ao senhor Antônio, que era o antigo armador de estruturas da antiga fábrica. A entrevista foi concedida também à professora Auxília Afonso no mesmo dia. Como fontes secundárias, utilizamos o Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, publicado pela FIEP, a Federação do Estado da Paraíba, no ano de 1969, como também foi consultado documentos da revista Fisco, onde encontramos materiais que foram publicados em edições de 1978 e 1983. Quanto à estrutura física da fábrica, a fábrica possuía sua matriz em Campina Grande distribuída em dois lotes principais, sendo um de aproximadamente 20 mil metros quadrados, onde estavam localizados os principais blocos destinados ao núcleo administrativo e de produção da fábrica, e um lote secundário, onde aproximadamente 26 mil metros quadrados, e estavam localizados os segmentos para armazenamento e de produção desse complexo. Detalhando um pouco mais sobre como era o sistema, a organização da produção da fábrica da Premol, temos que essa fábrica ela estava hierarquizada através de setores de produção, como os itens 1 e 2, com tubos pré-moldados e também postes de alta tensão de eletricidade, núcleos administrativos com escritórios para atendimento ao público em geral, armazenamento através de grandes galpões para armação e ferragens, como também alguns equipamentos necessários para a fábrica, como britoneiras, e blocos de apoio, através de núcleos de setor de transporte e também almoxarifado.
A dimensão histórica da fábrica Premol, ela foi estudada por esses autores através da reconstituição da sua trajetória, através de três momentos distintos dessa fábrica. São elas: o surgimento dessa fábrica em 1964, a sua consolidação nesse segmento da construção civil entre 1970 e 1980, até o seu prévio colapso no século XXI. O surgimento da Premol no cenário da pré-fabricação nordestina esteve vinculado principalmente à fabricação de postes e pré-moldados em cimento armado. Teve como principal impulsionador o açude de Bodocongó, que além de marcar a paisagem urbana desse bairro onde a fábrica estava implantada, o bairro de Bodocongó, esse açude ele fornecia água para o abastecimento e funcionamento das empresas que estavam ao seu redor, incluindo a própria fábrica da Premol. Aqui vocês podem ter uma visão geral da grande indústria têxtil que estava implantada nesse mesmo bairro e também alguns elementos que foram se implantando, instalando aos redores do açude de Bodocongó, que foi um dos grandes responsáveis por impulsionar a industrialização nesse bairro. Ela foi classificada através do Cadastro Industrial do Estado da Paraíba como indústria de transformação de minerais não metálicos. Então, ela foi constatada como uma empresa que foi surgida no ano de 1964, na cidade de Campina Grande, e na época possuía como diretor-presidente o senhor Maurício Clóvis de Almeida, a qual teve a sua entrevista coletada, e como os sócios o senhor Antônio Leal Filho, que era o diretor comercial, e Carlos Alberto Lins, como diretor secundário. Segundo o depoimento de Maurício Almeida, os maiores clientes de Apremol eram a Codebro, Companhia Distribuidora de Eletricidade do Brejo Paraibano, e a Saelpa, Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, atual Energisa. A importância da Apremol esteve sempre vinculada à construção de sistemas de redes de alta tensão, através de postes utilizando-se de tecnologias construtivas provenientes da Europa. Então, desde cedo, a Premonster tornou-se um dos grupos mais promissores do Nordeste. Então, na época de 1970 a 1980, chegou a firmar várias filiais pulverizadas em toda a região Nordeste, segundo foi narrado em depoimento por Maurício Almeida. Com a saída do professor Luiz Almeida para um doutorado nos Estados Unidos, parte da fábrica foi passada para novos sócios, e entre eles estaria Antônio Leal Filho, que é um engenheiro calculista e professor da Universidade Federal da Paraíba, sediado em João Pessoa, Carlos Alberto Lins Albuquerque. Então, eles foram os responsáveis também por manter o diálogo da Premol com o campus da Universidade Federal de Campina Grande, a qual realizavam testes de tração nos equipamentos produzidos e também foram responsáveis pela produção de blocos na própria instituição de ensino. A Premol se consolida no cenário da construção civil entre os anos 70 e 80, ao integrar o setor metalúrgico na sua produção. Então, ela cria outros segmentos, como a metalúrgica Premol e a ligação com a IMPA, a Indústria Metalúrgica Paraibana. Então, essa migração da estrutura de concreto para a estrutura metálica fez com que a Premol ela incluísse o lançamento de novas linhas no mercado, e para isso ela usufruiu de uma tecnologia pioneira proveniente da Europa. Então, através de vibradores, pequenas usinas de concreto e até mesmo fabricação de betoneiros. Nos anos 80, a Premol chega a atingir ao ranking dos 100 maiores ICMs da Paraíba. O ICM é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, essa posição, ela denota uma certa influência da Premol no mercado, tendo em vista que as suas mercadorias estavam em alta circulação, tanto no estado da Paraíba, quanto no Nordeste brasileiro. Sua consolidação foi tão crescente que chegou a estampar diversos anúncios em jornais impressos da época, como o da revista Física. Então, aumentando assim a sua visibilidade e o crescimento mercadológico dentro dessas empresas construtoras de tubos de concreto armado, anéis para poços, currais pré-moldados, tanto para a arquitetura rural
quanto para a arquitetura institucional. Em pleno século XXI, a empresa fecha as portas em 2003 e passa a alugar o seu complexo fabril para a CIP, Comércio e Indústria LTDA, segundo narrou o armador de estruturas, senhor Antônio. Nessa entrevista, Antônio, que trabalhou de 78 a 2003, fala que a empresa alugou todo o conjunto fabril e chegou a funcionar até o ano de 2011. No entanto, o ex-diretor Maurício Almeida relata que em 2009 ocorre um incêndio na fábrica, onde toda a documentação e estrutura da fábrica é danificada. No entanto, muitos moradores daquela região elas não têm conhecimento sobre tal acontecimento. O fato é que em 2011 os funcionários da antiga Premol migram para a JAR, que é uma nova indústria, a Indústria e Comércio, e ficando assim a antiga estrutura da Premol totalmente abandonada, como vocês podem observar nessa imagem ao lado, onde restam-se apenas as estruturas da antiga matriz de Campina Grande. Concluindo, a importância de se abordar a Premol enquanto referência da pré-fabricação em Campina Grande e também no seu cenário, né, no nordestino, temos que, analisando a linha do tempo da fábrica da Premol, podemos observar que o seu apogeu se dá justamente nos anos em que o Brasil enfrentava o governo da ditadura militar. Então, foi justamente nesse período onde ela teve seu desenvolvimento e foi bastante consolidado. Então, essas relações, elas devem ser estudadas mais aprofundadamente para que se possa entender as motivações políticas que levaram a tal crescimento da Premol. Então, um fato preocupante também é que as fontes primárias que constituem a história dessa fábrica foram totalmente perdidas. Então, o ex-diretor Maurício Almeida chega a explicar em entrevista que tudo foi queimado e saqueado, havendo assim o mais completo apagamento da memória documental desta empresa. Então, a Premol, atualmente, ela é apenas ruínas e que não temos acesso, infelizmente, a nenhum tipo de materiais, documentos que possam ajudar a compreender a memória industrial dessa fábrica. Para finalizar, trazemos aqui uma reconstituição da linha do tempo dessa fábrica, desde a sua criação até o seu colapso e o seu arruinamento. Então, temos todos os processos que foram se desenvolvendo, desde a Premol e quanto consolidação no ramo dos postos de alta tensão, até chegar ao seu processo de desmonte e saqueio nos últimos anos. Aqui trazemos uma lista de referências que abordamos sobre a Premol. Então, temos artigos, né, que ajudam a auxiliar também o entendimento sobre esse processo de industrialização em Campina Grande, produzido também pela autora Auxília Afonso, as entrevistas concedidas e também materiais de apoio, como o Cadastro Industrial do Estado da Paraíba. Agradecemos a sua atenção até esse momento e temos aqui disponível também os e-mails eletrônicos e os contatos dos autores que participaram dessa produção. Obrigado a todos.